Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. E no vídeo de hoje vim trazer para vocês essa bolsa. Ela ficou bem grande, toda feita no barbante, com pontos altos, bem simples de fazer. Ela mediu aproximadamente aqui 40 centímetros e de altura mais ou menos 30 centímetros. Eu vou passar para vocês fazendo e medindo as carreiras e medindo, porque cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente. A minha tensão é um pouco mais solta, então no meu caso, com poucas carreiras, a minha já atinge o tamanho desejado. Aqui eu coloquei a minha tag, coloquei botão de pressão. Ela tem essa lateral aqui, ó, ela fica bem larga, ó. O fundo dela também, ele é bem reforçado, porque o fundo é de pontos baixos. Então, ele fica um fundo bem reforçado. Fiz essa alça. Aqui, ó, ela ficou maravilhosa. E a alça é transpassada aqui. Ó, não é uma alça muito grande, porque essa bolsa é mais bolsa de ombro, olha. Ela de lado. E aqui pode ajustar. Fechando aqui, ó, pode ajustar essa alça. Ó, só puxar aqui. E vocês podem também tá modificando esse tipo de alça. Com a tensão do meu ponto, ela é solta, eu fiz toda no barbante número 8. Mas se você tiver ponto apertado, pode também tá fazendo com o número 6. Hoje aqui eu vou colocar a tag e vou colocar botão, não assim esse de pressão. Eu vou colocar outro tipo, assim vocês verem como que fica as duas opções. E hoje a gente vai fazer essa bolsa, essa mesma bolsa, na cor amarela. Ó, seria esse daqui. Acredito que vocês vão conseguir visualizar. E também a gente vai precisar, aqui eu vou colocar esse botão. Ou vocês podem também estar colocando o botão imantado. E vou colocar minha tag. A agulha para crochê, como eu vou fazer no barbante número 8 e a tensão do meu ponto, ela é mais solta, eu vou fazer com a agulha 3,5. Mas a agulha depende da tensão do ponto de cada pessoa. E olha que lindo, pessoal, esse detalhe aqui do lado, tá? Eu não pesei essa bolsa, então no final do vídeo eu vou medir novamente a bolsa e vou pesar para vocês verem. Então, já vamos começar a nossa aula de hoje. Então, pessoal, aqui a gente vai começar com um cordão de correntinhas, de 30 correntinhas. Eu vou fazer meu nozinho inicial, não conto como uma correntinha. E aqui eu vou fazer um total de 30 correntinhas. Para quem tem ponto apertado, não apertem muito essas correntinhas. E feito aqui, pessoal, meu cordão de 30 correntinhas, na minha tensão do ponto ficou com 22 centímetros. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha e vou fazer meu primeiro ponto baixo contando aqui na terceira. Então, eu fiz essa uma correntinha, 2, 3. E aqui é só fazer ponto baixo, tá? Olha, é um ponto baixo para cada correntinha. Aqui vai dar um total de 29 pontos baixos. Então, é só fazer os pontos baixos. Então, fiz aqui 29 pontos baixos e daí, contando com aquela correntinha que virou, fica 30 pontos. Agora, aqui para virar, eu não vou fazer correntinha e nem laçado, ó. Eu vou virar e já aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, novamente, um ponto baixo para cada ponto. Nessa carreira aqui, vão ficar 30 pontos baixos, ó. É só pegar aqui nas duas argolinhas e fazer os pontos baixos. Então, é só fazer um ponto para cada ponto até o final. Ó, pessoal, chegando aqui no final,
aqui tem aquela correntinha, então a gente tem que fazer aqui na correntinha também. Porque daí, se vocês forem contar, tem que ficar com 30 pontos baixos. Daí, aqui chegando no final, mesma coisa, vira e já faz o primeiro ponto baixo aqui já no início. Então, agora vai ser carreiras de ida e volta. Se você é crocheteiro iniciante ou tem dúvida se tá fazendo certinho, é só conferir a quantidade de pontos. O que importa é que todas as carreiras têm que ficar com a mesma quantidade de pontos. Não pode pular nenhum ponto aqui. E no finalzinho tem que bater certinho, que se não faz o último ponto ou chega a pular algum, ele vai ficar torto. Então, aqui essa carreira ainda vou fazer com vocês aqui até o final. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido para chegar no final dos pontos, ó. Essa aqui é a base da bolsa, então ela vai ficar uma base bem reforçada por estar fazendo de pontos baixos. Ó, aqui é o penúltimo ponto e aqui pegando agora as duas argolinhas faz o último ponto. E como eu falei, se você tem dúvida, é só dar uma conferida aqui na quantidade de pontos. Daqui é só virar e já fazer o primeiro ponto alto aqui. Então, pessoal, como eu falei, agora é carreiras de ida e volta. Aqui eu fiz 3, olha, 1, 2, 3. Eu vou fazer aqui um total de 12 carreiras dessa mesma forma de ida e volta com 30 pontos baixos. Fiz aqui, pessoal, minhas 12 carreiras, olha, vocês contam assim, ó, tá vendo? Cada uma dessa, ó, tem duas aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 carreiras. E as 12 carreiras, na minha tensão do ponto, deu 9 centímetros, tá? Então, ficou com 9 por 25,5. Daí, se vocês quiserem fazer mais carreiras, pode estar fazendo também. Então, aqui a minha 12 carreiras deu 9 centímetros. E vocês podem ver, ó, o meu aqui ficou retinho aqui e aqui também. Agora, a gente vai subir a bolsa. Essa aqui é a base, esse aqui é o fundo dela. Ele ficou assim, bem firme. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer só uma correntinha. Eu vou pular esse ponto aqui, ó. E vou aqui nessa lateral e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou subir 3 correntinhas e fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, eu vou fazendo aqui, ó. Aqui tem 12 carreiras. Então, a gente vai pular a primeira carreira aqui e a última. Então, vai ficar com... a gente vai trabalhar em 10 pontos. Então, esses dois aqui tá num ponto. Agora, os próximos, a gente vai fazer um ponto para cada ponto. Então, vamos fazer, ó. Daí, vocês pegam um ponto em cada ponto, em cada carreira. Então, vamos fazer um total de 8 pontos altos. Aqui tá o grupinho de 2, né? Então, aqui vamos fazer mais 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O próximo, a gente faz 2 pontos juntos. Ó, então, faz 2 pontos juntos, 8 pontos e 2 pontos juntos. Daí, a gente vai pular esse daqui e vai vir aqui no próximo. E vamos fazer um ponto para cada ponto, ó. E aqui vai ter que ficar com um total de 30 pontos altos. Era 30 correntinhas, depois ficou 30 pontos baixos, agora vai ficar 30 pontos altos. Então, aqui é só contar, ou melhor, é só fazer um ponto para cada ponto e depois vocês conferem se ficou com 30 pontos.
Feito aqui, pessoal, a carreira de pontos altos, se vocês quiserem conferir o de vocês, é para dar os 30 pontos altos. Agora a gente vai fazer essa lateral aqui, que vai ser igual essa do outro lado. Então, aqui é a primeira carreira, a gente vai aqui no próximo, ó. Então, a gente não faz nessa, vai aqui no próximo. Pega esse fiozinho que tá aqui, já deixa aqui do lado, pra poder esconder ele, dar acabamento. Então, vocês veem aqui na próxima carreirinha aqui. E faz a mesma coisa, 2 pontos altos no mesmo lugar. Daí, vai fazendo nos próximos. Aqui agora a gente vai fazer um total de 8 pontos. Ele é bem apertadinho, porque foi feito pontos baixos, né? Ó. Então, vamos fazer mais 8 pontos. 1, 2, deixa ajeitadinho aqui. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No próximo, a gente faz 2 pontos no mesmo lugar. E aqui deu certo, ó. Pula o último, vem aqui, nesse daqui, ó. Pula um, vem aqui nesse daqui e já faz um ponto alto, ó. Porque pulou um aqui no final e pula um no início. Então, aqui tá aquela carreira de ponto baixo. Então, a gente vai fazer novamente um ponto para cada ponto e vai dar um total de 30 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer minha carreira de pontos altos e eu volto aqui no final para a gente dar continuidade. Cheguei aqui no final, fiz meu último ponto e como eu falei, se vocês quiserem conferir, é para dar 30 pontos altos. Daí eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, faço mais um ponto no mesmo lugar. E aqui no próximo ponto, pegando as 2 argolinhas, eu vou novamente fazer 2 pontos no mesmo lugar, formando um aumento. Agora aqui onde tá aqueles 8 pontos, a gente faz um ponto para cada ponto, ó. Então, são 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Daí, chegou aqui no cantinho que tem os aumentos. Então, a gente vai fazer 2 pontos no primeiro ponto. E 2 pontos no segundo ponto. Agora, aqui, pessoal, entre esse bloquinho, ó, que foi feito de esse aumento, e aqui o primeiro ponto, aqui nesse espacinho, no meu aqui, eu não fiz correntinha, porque meu ponto, a tensão do meu ponto já é mais solta. Eu devia ter falado para vocês que vocês têm a opção de fazer uma correntinha. Aí, vamos lá, ó, é só abrir ele um pouquinho aqui. Agora que eu dou a laçada, eu introduzo aqui minha agulha e puxo, ó. Vamos fazer por 4 vezes. Olha, 1, 2, 3 e 4. É um ponto puff, ó. Feito os 4, dá a laçada, tira todos juntos, ó. Faz uma correntinha para fechar e mais uma correntinha. Laçada e novamente 4 vezes. Olha, 1, 2, daí vocês dão uma puxadinha. 3 e 4, ó. Dá laçada e tira todos. E faz uma correntinha para fechar, ó. Ficou o ponto puff.
Daí, aqui segue fazendo um ponto para cada ponto. Vocês dão uma puxadinha, porque não pode pular nenhum ponto. Aqui ficou um pontinho, ó. Vocês vêm e fazem nele aqui também, senão vai ficar faltando pontos, ó. E daí, aqui segue fazendo um ponto para cada ponto. Aqui, pessoal, eu vou pegar aqui pela alcinha de trás, tá? Para ele formar esse relevinho aqui na frente. Então, como que eu pego essas alcinhas de trás? Então, de vez eu pegar aqui os dois, podendo fazer assim também, eu vou pegar essa alcinha, mas eu vou pegar mais uma aqui atrás, tá? Porque se pegar só essa daqui, ele fica frouxo. Então, tem que pegar as duas aqui juntos, ó. Mas, se vocês quiserem pegar as duas alcinhas, pode pegar também. Tá soltando. Daí, ele vai ficar dessa forma, ó. Aqui, ó, liso. Ou se não, pega dessa forma que eu vou pegar aqui, ó. Então, aqui é só fazer um ponto para cada ponto. Nos 30 pontos altos, tá? Daí, eu volto ao final pra gente fazer novamente esse ponto puff. Então, fiz aqui meus pontos altos, pessoal, os 30 pontos altos. E agora, a gente vai fazer o puff aqui, ó. O leque, né? Seria um leque de ponto puff, bem aqui. Me perdoe, eu devia ter falado para fazer uma correntinha aqui. Porque, realmente, quem tem ponto apertado vai ficar, assim, meio ruim de fazer. Mas é só essa carreira, tá, pessoal? As demais vai ficar mais fácil. Então, vamos agora sem a correntinha da carreira de baixo. Então, vocês abrem um pouquinho assim, ó. Abre com o dedo mesmo e vamos fazer o ponto puff. Então, dá a laçada, introduz a agulha e puxa por 4 vezes. 1, 2, 3 e 4. Fez as 4, dá a laçada e tira todos, ó. Quiser ir puxando devagar, pode ir puxando, ó. Daí, faz uma correntinha para fechar e mais uma correntinha. Novamente, ó, dá a laçada. Abre um pouquinho, introduz a agulha e vai tirando, olha, 1, 2, 3 e 4, ó. Ficou com as 4, dá laçada e vai puxando, ó. Tirou todos, faz uma correntinha para fechar. Aí, vocês puxam um pouquinho aqui, porque tem que fazer, ó, aqui tá aqueles 2 pontos juntos. Então, tem que fazer nele, ó. Puxa um pouquinho. E vamos fazer nele. Aqui tá o primeiro ponto. Eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. Aqui tá o próximo ponto. Novamente, 2 pontos altos no mesmo lugar. Opa. Um e 2. Agora, aqui tá aquela sequência de 8 pontos. Então, vamos fazer um ponto para cada ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, agora tá aqueles 2 pontos que a gente vai fazer 2 pontos para cada ponto. Olha, 1, 2, e no próximo, mesma coisa. 1 e 2. Dou a laçada, e agora nesse espacinho que tá bem apertadinho novamente, a gente vai fazer o leque de ponto puff. Então, vamos lá. Deu a laçada, introduz. Tira 1, 2, 3 e 4. Dá laçada, tira todos. Faz uma correntinha para fechar e mais uma. Dá laçada e novamente. 1, 2, 3, 4. Ó, puxou bem, deu a laçada e vai puxando. E faz um ponto para fechar. Agora aqui vocês dão uma puxadinha
Pessoal, como tem esse ponto aqui tá bem apertado, se vocês quiserem que nesse próximo ponto aqui, que seria já o segundo, para facilitar, faz 2 pontos juntos. Porque daí ele vai ser... Porque aqui ele tá bem apertado, ó, tá? Vocês podem estar dando uma puxada e fazer nele, ou fazer como eu fiz aqui, ó. Então, faz 2 pontos juntos, que ele vai equivaler esse ponto ao primeiro aqui, e esse segundo ao segundo. Então, agora aqui é só fazer novamente, um ponto para cada ponto, e daí vocês conferem que vai dar os 30 pontos altos. Daí, acabando os 30 pontos altos, eu volto com vocês. E fiz aqui, pessoal, os 30 pontos altos. Aí, chegando aqui para fazer a finalização, a gente vai fazer o último grupinho de ponto puff aqui, ó. Então, vamos lá. Eu dou a laçada, ó, abre aqui o espacinho e vamos fazer, olha. Então, tirei 1, 2, 3 e 4, ó, puxa bem e vai puxando. Faz uma correntinha para fechar e mais uma. E novamente, ó, puxa bem ele e vamos, ó. 1, 2, 3 e 4. Agora tira todos e faz uma correntinha para fechar. E a gente finaliza, aqui tá mais fácil, na terceira correntinha. Ó, com ponto baixíssimo. Agora a gente não vai fazer mais aumento, vai seguir com um ponto para cada ponto. Então, aqui ficou com os 8 pontos aqui nesse meio, que é um ponto para cada ponto, mais 4 em cada lateral. Então, 8, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, vamos lá. Então, ó, sobe as 3 correntinhas e aqui vamos fazer um ponto para cada ponto. Então, olha, vai ficar com 3 pontos, 4. Não faz mais aumento, tá, pessoal? Agora, como eu falei, é um ponto para cada ponto, ó, como eu estou fazendo. E aqui eu tô pegando as 2 alcinhas, não tô pegando só a alcinha de trás. Mas, se vocês quiserem pegar calcinha de trás, pode pegar também, tá? O que importa é a quantidade de pontos. Então, um pontinho para cada ponto e a gente já vai contar para conferir, porque as demais carreiras vão ser todas iguais. Ó. Vamos contar agora. Ó. Então, as 3 correntinhas equivalem a um ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, esses 16 pontos vai ser praticamente quase até o final da bolsa, tá? Então, 16 pontos. Agora, vai ficar mais fácil de fazer o ponto puff, porque agora a gente vai vir aqui nesse meio, aonde a gente já fez a correntinha. E se mesmo com uma correntinha que foi feito aqui, né? Que é uma para fechar o ponto e mais uma. Vocês verem que fica apertado para fazer, aqui vocês já aumentam a correntinha, ó. Então, eu vou dar laçada, eu venho aqui no meio, ó. E faço novamente, ó. Tiro os 4, olha. 1, 2, 3, 4. Dá uma puxadinha. Deu a laçada, tira todos, faz uma correntinha para fechar. Se vocês quiserem, ó, e mais uma. Pode estar fazendo mais uma aqui, tá? Para facilitar aqui na carreira, na próxima carreira. Aí vai a critério de vocês. Vou deixar assim, ou melhor, deu a laçada e novamente faz o ponto puff, ó. Tirei uma vez, 2, 3... e 4, ó, puxou bem, dá laçada e vai puxando. Tá vendo? Aqui o buraquinho ficou maior. E uma correntinha pra fechar. Então, daí vocês que vê. Se você tiver ponto apertado, pode estar fazendo a correntinha pra fechar e mais 2 correntinhas. Então, agora eu dou a laçada e aqui agora eu continuo fazendo aqueles 30 pontos altos, tá?
Procura aqui onde tá o primeiro, ó, aqui o meu, esse aqui. E aqui eu vou pegar pela argolinha de trás. E agora aqui é só ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer minha carreira aqui, meus 30 pontos altos. E volto novamente no cantinho. Finalizei meus pontos altos, meus 30 pontos altos. A gente chegou aqui no canto, onde tem o leque de ponto puff. Então, vou fazer agora aqui dentro, né, do ponto puff. Então, novamente, ó, dou a laçada, eu introduzo a agulha aqui no centro e vou tirando. Ó, tirei uma vez, duas, dá uma puxadinha assim que ele fica melhor. 3 e 4. Quando deu os 4, ó, acerta bem aqui, dá laçada, pode ir puxando devagarzinho ou tirar tudo de uma vez, ó. E faz uma correntinha para fechar. E mais uma. E como eu falei, se tiver ponto apertado, pode também tá fazendo mais uma para ficar mais fácil na próxima carreira. Dá laçada e novamente vamos fazer mais um grupinho de ponto puff. Olha, 1, 2, 3 e 4. Puxou bem, dá laçada e tira todos. E aqui tá os pontos altos. Agora aqui, como eu falei, é um ponto para cada ponto, ó. Deu a laçada e vou fazer um ponto para cada ponto. Igual na outra lateral, que ficou com 16 pontos altos. Opa, peguei errado. A gente tá pegando os dois juntos, né? Igual a carreira de baixo. Olha. Então, aqui é só fazer um ponto para cada ponto. E vai dar um total de 16 pontos altos, igual do outro canto, tá? E a diferença é que aqui eu tô pegando os dois pontos juntos e aqui eu deixei esse relevinho. E fiz aqui, pessoal, meus 16 pontos. Então, vocês dão uma conferida, tá? Como aqui desse outro lado fez 16 pontos, aqui também tem que fazer, olha o meu, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Tem que ficar certinho um lado com o outro. Daí, aqui tá o ponto puff, o leque de ponto puff, a gente faz novamente. Então, dou a laçada e vou fazendo, ó, minhas 4 laçadas. 2, 3 e 4. Puxa bem e tira todos. Deixa eu acertar aqui, faz uma correntinha para fechar. E como eu fiz aqui nesse canto, eu vou fazer aqui, que eu vi que facilita ter mais correntinhas aqui. Vou fazer mais 2 correntinhas. Dou a laçada e novamente, olha, 1, 2, 3 e 4. Puxou a laçada, tira todos e faz a correntinha para fechar. Então, fazendo aqui com 2 correntinhas, ele fica um buraquinho maior, acho que vai facilitar nas próximas carreiras. Aqui é só dar laçada e vir aqui no próximo ponto, ó. Daí aqui eu tô pegando, como é a frente da bolsa, eu tô pegando a argolinha de trás. Porém, como eu mostrei, pego essa argolinha e pego essa outra aqui, ó. Ó, tá vendo? Pego aqui a de trás, pra ele ficar um ponto mais firme. Então, aqui eu só vou fazer um ponto para cada ponto até chegar no cantinho. E essa lateral aqui é de 30 pontos altos. Então, é só fazer um ponto para cada ponto, tá? Fiz aqui toda a minha lateral, ó. E vou fazer aqui meu último ponto puff para encerrar a carreira. Deu a laçada, ó. Aqui tava com uma correntinha, por isso que ele tava mais apertado. Mas nas próximas carreiras vai, se você fizer com 2 correntinhas, vai ficar melhor. Então, dou a laçada e vamos fazer, olha. Da laçada, tira 1, 2, 3, 4. Da laçada, tira todos, uma correntinha para fechar e mais 2. Deu a laçada e novamente, olha, 1, 2,
3, 4. Deu laçada, tira todos e uma correntinha para fechar. E finaliza a carreira aqui na terceira correntinha. Pessoal, agora, ó, tá vendo como que ele vai ficando assim, ó. Agora, daqui por diante, é só sequência. Aqui nessa lateral onde tem 16 pontos, vai ficar com 16 pontos. Aqui onde tem os 30 pontos, vai continuar com os 30 pontos. E a gente vai fazer esse leque de ponto puff sempre aqui dentro da correntinha. Então, como eu falei, daqui por diante é só sequência. Eu vou fazer um total de 15 carreiras, que foi a mesma quantidade que eu fiz na outra bolsa. Então, aqui eu já fiz 3 carreiras, ó. 3 carreiras, vamos colocar assim de lado, ó. Então, aqui eu fiz 3 carreiras e pontos altos. Eu vou fazer mais 12. Volto aqui para mostrar para vocês. E daí eu meço também para vocês terem como base de qual o tamanho que tá ficando o meu, tá? Então, faça aí de vocês, se vocês quiserem fazer mais carreiras, se vocês olharem a bolsa, achando que tem que fazer mais carreira, pode fazer mais carreiras ou menos também. Então, vou fazer minhas 15 carreiras e volto aqui para mostrar para vocês e dar continuidade à nossa bolsa. Ó, pessoal, então eu fiz minhas 15 carreiras, olha como ela ficou grande. Então, aqui a primeira carreira de ponto alto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Agora, vamos ver quanto centímetro ficou essas 15 carreiras. Ó, na minha tensão do ponto, ficou com 26 centímetros, 15 carreiras, tá? Agora, a gente vai fazer mais 2 carreiras, mas vai fazer um pouquinho diferente. Então, aqui eu finalizei na minha lateral, com ponto baixíssimo. E eu vou subir aqui as 3 correntinhas. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras de diminuições para essa lateral. Então, aqui eu dou laçada, venho aqui no próximo ponto, introduzo a agulha, puxo e tiro 2. E fico na agulha. Dou a laçada, venho no próximo ponto, eu introduzo, tiro, ficou com 2. Daí, aqui eu fiquei com 3, eu puxo todos. Então, aqui foi a primeira diminuição. Daí, aqui eu sigo fazendo um ponto para cada ponto, até chegar no penúltimo ponto alto. Ó. Então, vou fazer um ponto para cada ponto. Aqui segue com 16 pontos, né? Que na lateral é para ter 16 pontos. Então, vou fazer um pouquinho mais rápido, só para chegar do outro lado. Ou melhor, no finalzinho. Ó, deixa eu tirar. Eu falei penúltimo ponto, mas não, é faltando 3 pontos para chegar aqui no final. Daí, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer a diminuição. Dou laçada, introduzo a agulha, puxo e tiro 2. Dou laçada, introduzo a agulha no próximo ponto, puxo e tiro 2. Ficando com 3, eu tiro todos e faço o último ponto. Então, eu fiz 2 diminuições, né? Aqui no início e aqui no final. E daí, depois, o restante segue normalmente, fazendo o leque de ponto puff. Ó, puxando todos. Uma correntinha para fechar e mais 2 e novamente. 1, 2, 3 e 4. Tira todos. E uma correntinha para fechar. Daí aqui, pessoal, aqui na frente a gente vai fazer da mesma forma, não vai fazer diminuição aqui na frente da bolsa. Eu volto quando eu tiver aqui na lateral pra gente fazer mais uma vez, para mim fazer junto com vocês, como foi feito aqui. Então, fiz, pessoal, os 30 pontos altos, o meu ponto puff, e aqui tá na outra lateral. Então, vamos fazer da mesma forma. Aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo ponto e no terceiro, a gente faz a diminuição. Então, eu introduzo a agulha, tiro e tiro 2, ó.
dou a laçada, introduzo a agulha, puxo e tiro 2. Quando ficar com 3, tiro todos. E daí, os próximos pontos eu sigo normalmente, até chegar nos 3 últimos pontinhos. Então, vamos fazer um pouquinho mais rápido para chegar nos 3 pontinhos do outro lado. Aqui, ó, falta mais 2. Ó, faltando 1, 2, 3 pontos. Então, eu dou laçada, introduzo a agulha e tiro 2. Dou a laçada, introduzo a agulha e tiro 2. Fica 3, tiro todos. E mais um ponto alto. Ó, então, dos dois lados faz a mesma forma. Daí, aqui segue fazendo ponto puff, os 30 pontos altos e o ponto puff. Terminei a carreira, os 30 pontos altos, o leque de ponto puff e tô aqui naquela lateral. Então, novamente, eu vou finalizar aqui na terceira correntinha. E aqui nessa carreira de baixo, ficou com 14 pontos. Agora, a gente vai fazer mais 2 diminuições. Aqui vai fazer as 3 correntinhas da mesma forma. E agora, vamos fazer diminuições desses 2 próximos pontos. E faz do mesmo jeito que fez aqui. Então, introduz a agulha e tira 2. Dá laçada no próximo ponto. Introduz a agulha, puxa e tira 2. Ficando com 3, tira todos. Daí, a gente faz um ponto para cada ponto, até chegar nos 3 últimos pontos, antes dos 3. Então, vou fazer meus pontos aqui, que é um ponto para cada ponto. Vai 1, 2, 3, falta mais um. Então, aqui tá, os 3 últimos pontos. Eu dou laçada, venho no próximo ponto, puxo e tiro 2. Dou a laçada, venho no próximo ponto, puxo e tiro 2. Ficou 3, tira todos. E faz o último ponto normal. E daí, aqui segue da mesma forma. Fazendo o leque de ponto puff. Deixa eu terminar aqui. Ó. E ficou assim. Então, daí aqui, como eu falei aqui, mesma coisa, vai fazer os 30 pontos altos, o leque. Daí, quando tiver nessa lateral, a gente faz novamente juntas. Olha, cheguei aqui na outra lateral e a gente vai repetir da mesma forma. O primeiro ponto a gente faz normal. O segundo e o terceiro a gente faz diminuição. Então, eu dou a laçada, eu introduzo minha agulha, puxo e tiro 2. Eu dou a laçada, introduzo, puxo e tiro 2. Quando ficou com 13, eu tiro todos. E daí, eu vou fazendo ponto sobre ponto, até chegar, faltando 3 para terminar. Então, vou fazer meus pontos aqui, meus pontos altos, até faltar 3 pontos para finalizar, ó. 1, 2, 3. Então, a gente dá a laçada, vem aqui no próximo ponto, puxa, tira 2. Dá laçada, pega o fio, puxa, tira 2. Agora, tira todos e mais um ponto alto, tá? Daí, agora eu segue fazendo a mesma coisa até aqui finalizar a carreira. Ó, pessoal, terminei a carreira, a bolsa tá quase finalizada. Olha o tamanho dela. Eu vou medir aqui para vocês verem a medida dela, porque agora só falta a carreira de acabamento. Então, aqui, de largura, vou pegar aqui a parte do meio, ficou com... A fita enrolou, 46 centímetros. E de altura, eu vou contar só as carreiras de pontos altos. Aqui é de ponto baixo do fundo, não. Vou virar ela um pouquinho assim.
Então, contando pela primeira carreira de ponto alto, deu 30 centímetros, tá? Até a última aqui. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos para dar o acabamento, para não ficar ela lisa sem acabamento aqui. Vocês podem fazer esse acabamento com ponto baixo, igual eu vou fazer aqui para vocês verem, ou pode fazer de ponto baixíssimo. E é muito, muito simples. Então, aqui, ó, finalizando a carreira, eu vou fazer uma correntinha. E vou fazer os pontos baixos, ó. Não apertem, faça o ponto normal. Se apertar, a bolsa vai dar... ela vai dar uma encolhida, daí vai ficar feio, ó. Tá vendo? Só pontos baixos. Eu vou mostrar como que a gente vai fazer aqui no leque de ponto puff, ó. Fiz aqui. Aqui tá essa correntinha que a gente faz. Essa correntinha aqui, ela equivale aqui ao ponto puff. Então, aqui já fez o ponto e aqui tava fazendo duas correntinhas. Então, aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos. É aqui mesma coisa, ó. Essa correntinha aqui equivale ao ponto, então, eu vou fazer uma só. E depois aqui segue fazendo um ponto para cada ponto nessa parte aqui, que é só os pontos altos. Então, é só fazer os pontos altos. Quando chega aqui no ponto puff, faz um ponto baixo aqui, 2 aqui dentro e um ponto baixo aqui em cima do ponto. E aonde é ponto alto, faz só um ponto. Pessoal, eu voltei aqui, desse lado que eu já fiz os pontos baixos. Eu voltei aqui para mostrar para vocês. Se vocês forem colocar o botão de pressão, botão imantado, não vai precisar fazer isso que eu vou fazer aqui agora. Mas como aqui eu vou colocar aquele botão de pezinho, então eu vou deixar essa parte aqui para colocar, para ser atrás da bolsa. Então, o que eu fiz? Como a gente sabe que aqui tem 30 pontos, eu contei 15 pontos baixos e eu vou fazer uma casinha pro botão. Então, aqui eu vou fazer um cordão de mais ou menos, deixa eu ver, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar 15 correntinhas, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, é tipo uma argolinha que é para fazer de casinha pro botão. Ó, daí depois aqui eu sigo fazendo os pontos baixos normal. Agora, se você for colocar botão de pressão, daí já não precisa fazer isso. A outra bolsa rosa que eu mostrei para vocês foi com o botão de pressão. Então, eu não fiz essa argolinha para prender o botão. E aqui eu tô falando com vocês, tô fazendo e já tô chegando no finalzinho. Ó, daí eu vou finalizar aqui junto com vocês. Ó, falta fazer mais um. Aqui, pessoal, eu puxo o meu fio. Ó, não precisa ser muito, tá? Até tirar um pouco. Ó, mais ou menos e corto. Puxo. Daí aqui eu dou aquele acabamento invisível. Não veio nessa correntinha aqui, ó. Tá vendo que a gente iniciou? Vem aqui no próximo ponto. Daí eu coloco a agulha dessa forma. Puxo meu fio lá para trás, daí eu introduzo a agulha para ela sair aqui nesse início, ó, aqui. E levo o meu fio lá para trás. Ó, tá vendo? Ficou grande. Daí vocês ajustam. Daí eu venho aqui atrás. Eu sempre gosto de dar uma prendida nesse ponto. Então, eu vou pegar aqui, ó, puxar ele assim, dou uma voltinha e dou um nozinho. Daí eu sei que tá bem firme aqui, ó. O acabamento fica bem perfeito. E aqui é só esconder o fio. Daí eu tenho certeza, dando esse nozinho, que ele não vai soltar. Então, aqui é só esconder o fio mesmo, ó. Se você tiver outra forma também de fazer a finalização, pode fazer. Essa é só a minha sugestão. Ó. Eu dou uma puxadinha para ele sumir esse fio. Então, aqui eu deixei, como tem a argolinha, eu deixei como atrás da bolsa. E aqui, à frente.
Agora, pessoal, a gente vai fazer a alça. Ó, vou deixar ela aqui. A alça é bem simples. Eu tenho videoaula no canal Artes e Dicas, mas eu vou fazer aqui com vocês o início e vocês podem também estar fazendo o tamanho que quiser. Então, eu vou deixar aqui de lado. E a gente começa assim, ó. Faz o nozinho inicial. Uma, duas correntinhas. E volta aqui, ó. Tá vendo? Duas correntinhas, volta aqui na primeira e faz um ponto baixo. Daí vira. E faz um ponto baixo aqui, ó. Dá laçada e tira. Virou. Agora, ele tem essas duas argolinhas aqui. Então, é agora aqui nessas argolinhas que a gente vai pegar, ó. Introduz a agulha ali, puxa e tira. Vira. Introduz a agulha nessas duas argolinhas. Puxou, tira. Não aperta, ó. E vai virando. Introduz a agulha, puxou, dá laçada e tira. Ó. E vira sempre pro lado de cá, o seu lado é esquerdo, ó. Introduz a agulha, puxa e tira. E vai virando e vai fazendo esse cordão. Eu vou fazer esse cordão com 1,5 metro, tá? Ó, virou. O segredo, pessoal, é não apertar muito. Porque se vocês apertar muito, essas duas argolinhas fica difícil para pegar depois. Então, ó, virou. E também virar sempre do mesmo lado, ó. Virou. Vira pra cá. Então, agora é só fazer esse cordão. Como eu falei, eu vou fazer o meu até 1,5 metro. Quando o meu tiver com 1,5 metro, volto aqui pra gente colocar na bolsa, ó. Então, pessoal, aqui já fiz o meu cordão. Tô aqui no final, faço uma correntinha e puxo. Se quiser, pode deixar aqui um fio um pouco maior, tá? E ele fica assim, ó. No que vocês puxam ele fica meio arredondado, ó. Pode estar puxando e olha como que ele fica. Agora a gente vai colocar na bolsa. E é muito simples de colocar, ó. Então, aqui eu deixei essa parte da argolinha, né? É a parte de trás. Então, vamos começar assim, ó. Ajeitar o fiozinho aqui. Aqui tá o leque de ponto puff. Então, eu venho com a alça aqui de trás para frente. Puxo ela aqui, ó. Já vou ajeitando para ficar do mesmo lado. E daí, aqui no outro ponto puff, agora a gente vai ao contrário. Aqui de fora para dentro, ó. Abre aqui e passa ele. Aí, depois a gente vai ajeitar aqui o tamanho dessa alça. Agora, aqui na lateral, a gente praticamente faz uma divisão aqui, ó. Então, eu vou dividir aqui, ó, em 3, 5, 6. Ó, vou deixar esses dois aqui. Daí, o que eu faço? Aqui, pego esse fio aqui, passo ele aqui, ó, e volto de novo pra lá, ó. Ficou mais ou menos assim. Daí, eu dou uma puxada. Como falei aqui, deixa eu já ir ajeitando. Ó, aqui. Daí, aqui tá atrás da bolsa. Daí, a gente faz a mesma coisa, ó. De dentro pra fora. E aqui no outro, de fora pra dentro. E aqui na lateral, a gente também faz a mesma coisa. Divide. 3, 4, 5. Aqui, ó. Esses dois aqui. Aqui, ó. E puxa ele. Vem pra cá.
e vai pra lá. E aqui, pessoal, a gente vai costurar, ó. Deixa eu até tirar essa correntinha aqui. Não vai desmanchar, ó, pode puxar bem, ó, tá vendo? Não vai desmanchar. Agora, aqui, a gente vai costurar, tá? Vocês podem com a agulha de crochê, ou vocês podem costurar com a agulha de tapeçaria. E aqui, vocês dão uma ajeitada, primeiro, antes de costurar aqui, vocês olham se aqui tá tudo do mesmo lado, ó, vai ajeitando, pra ver se tá tudo igual. Pra não ficar torcido. Ó. Então, aqui é só costurar mesmo. Eu vou pegar minha agulha de tapeçaria pra poder costurar, que eu acho que é mais fácil. Então, aqui, pessoal, vou colocar na parte mais... com o fio tá um pouquinho mais comprido. Eu vou passar meu fio aqui na agulha. Depois de acertado, tá tudo certinho. Então, vou colocar assim, ó. E vou dar uma costurada aqui. Ó, aqui eu passei umas 3 vezes. Então, eu vou tirar o fio aqui da agulha. Eu vou vir aproveitar esse outro fio, vou dar um nó, os dois pedaços juntos. Dou mais um. E aqui eu vou esconder esses fios. Você pode tanto tá passando na própria agulha de tapeçaria ou na agulha de crochê. Ó, vai passando ele, puxando e escondendo, ó. Ele não vai soltar porque já tá com os dois fios ali. Eu vou passar só mais um pouquinho, não deixe fiozinho aparecendo. Ó. Aqui pra mim já tá bom, só ficou um pedacinho aqui, eu já vou cortar. E aqui desse outro lado eu faço a mesma coisa, ó. É só escondendo mesmo o fio. Pode passar aleatório os lugares. Ó. Puxo. Passar mais um aqui, daí eu já vou cortar. Então, pessoal, esse aqui, ó, não vai aparecer, tá? Só vai deixar, é só deixar ele aqui, ó, escondido aqui atrás, que ele não vai aparecer. Agora, vamos acertar o tamanho da alça dela, ó, tá vendo? Aqui. Daí, vocês puxam aqui, ajeita bem aqui, ó. Vai puxando e ajeitando aqui. Pode dar uma dobradinha assim, ó. Aqui também, ó. E não, essa bolsa, ela não é de alça, assim, muito grande mesmo. É alça de ombro. E para colocar o botão, é simples. É só pegar um fiozinho, passar aqui e colocar o botão aqui. Que eu já vou colocar já, para vocês verem como ela fica com o botão. Vou colocar a tag, que eu não tinha colocado. E vamos pesar a bolsa juntos. Aqui eu já trouxe a balança zerada. Vamos ver quanto pesou. Ficou com 503 gramas de barbante, pessoal. Porque a barbante número 8, né? É uma bolsa grande e o barbante número 8 é um pouco mais pesado. E olha o charme dessa bolsa. Olha com o botão. Daí aqui a argolinha de casinha. Eu sempre deixo assim um pouco mais folgadinha, porque se a bolsa estiver cheia, ela dá certo. A tag, pessoal, coloquei a tag de borboletinha, que ela dá um charme a mais. A nossa alça. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, vocês tenham entendido e que façam sua bolsa. Então, um grande abraço a todos. Eu te aguardo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!